Brasil, ele está de volta. A primeira entrevista que ele faz em 2 anos. Veja você, amanhã vai estrear seu novo programa aqui na PAN, que é o Boletim Coppola, às 17h50 na TV Jovem Pan, na Jovem Pan News, no rádio, todas as plataformas. O nosso querido Boletim Coppola está aqui, youtube.com/Caio Coppola. Caio Coppola. Aê, uma salva de palmas. Ele tá de volta. Eu estava morrendo de saudade de você. Fala, Copoleta. Que saudade. Você não tá com saudade nenhuma. Nenhuma. Não mandou uma mensagem. Muita pra nós. saudade. Mentira. Você não atendeu. Não atendeu. Quantas mensagens a gente mandou? Você não atendeu a gente. Ele falou só um minutinho que eu troquei no camarim. Não vem com essa conversa. Aqui não tem conversa. Até mandei mensagem, né? Quando o Rabi veio aqui. O Rabino, você gostou, verdade. Ele tava escutando. Essas pessoas que são tocadas por Deus, né? Rabinos, os pastores, os padres, eles contribuem muito para a nossa evolução pessoal. E o Rabino lá, entre várias coisas legais que ele falou, teve uma que me chamou muita atenção, apesar dos questionamentos aí do Sami, que queria saber do dinossauro. Isso foi maravilhoso. O Sami queria converter o Rabino. Não pode perguntar. Queria saber se tinha Velociraptor no... Ele quis fazer a barba do Rabino. Eu acho que quando você fala dessas pessoas mais evoluídas, rabinos, padres, sei lá, você pode perguntar qualquer coisa. Não é verdade. Ele é um sábio. Não, ele é um sábio, estudioso. Se você não puder... Você sabe o que você precisa ter na sua vida? Você viu que deu errado quando você começou a questionar o... Você sabe o que você precisa ter na sua vida, Samira? Chama-se fé. Isso. Eu tenho. A pessoa que não tem fé não atravessa a rua. Sim. A fé é a coisa mais importante. É a coisa mais importante. Você dá risada, você fica com essa ironia. Você fica com essa ironia porque você não tem fé. A gente tem que ter fé. Eu tenho fé na rapaziada. Quem tem fé, eu acredito. Quem tem fé e quem acredita consegue. Vai longe. Ó o Coppola, homem com fé. O Coppola. Nosso homem da religião. Hein, Copoleta? Tô muito animado, cara. Não consigo nem disfarçar. Eu cheguei aqui, bom, já tô enferrujado também, né? A geladeira foi tão forte que os dedos ainda estão descongelando. Você vai pegar lá na CNN, os caras te odiavam. Eu odiava. Aqui também muita gente odeia a gente. Acho que é. Mas você sabe, o existe o princípio estoico, que é o seguinte: as coisas acontecem, certo? Perfeito. As coisas Marco acontecem. Aurélio. Chega em você se você deixar. Se você não deixar que elas cheguem em você, elas não acontecem. Você não consegue controlar o pensamento é uma dos outros. sintonia. Tem a MFM, não tem? Escolhe o dial. Tem a MFM. Se você colocar no AM agora, tá os caras do esporte. Se você tirar e botar EFM, estamos nós. Você escolhe. Ou você desliga o botão também. Você escolhe. Sabe o mais louco disso tudo? Você falou de sintonia, né? Esse livro que você citou, do Marco Aurélio, As Meditações, uma vez eu estava numa reunião de amigos e tal, e não conhecia o anfitrião. E a gente começou a conversar, ele falou, pô, Caio, você é um cara legal e tal, queria te dar um presente. Aí nisso, ele vai lá na estante dele e tira esse livro, né? Era uma versão em inglês, e eu comecei a ler. Esse foi o livro mais importante na minha vida esse ano agora. Legal. As Meditações do Marco Aurélio. Quando eu tenho o hábito de folhear os livros, né? Quando eu recebo enfim, bater o olho e ver alguma coisa. E olha só a frase que em inglês, né, era The best revenge is not to be like that. Seria algo como a melhor vingança é não ser assim, é não ser vingativo. Isso. Então ele fazia Tem uma frase, mas o Marco Aurélio também era meio cortava para cortava. Tem uma batia com a direita e batia com a esquerda. Tem uma frase linda dele que ele fala o seguinte: se não me engano a delicadeza é invencível. Fala mesmo. Não é? É Marco Aurélio, não é? Marco Aurélio. E aí depois pega lá na cultura, né, anglo-saxã, que eles falam, né, kill them with kindness, né, mate-os com bondade, com doçura. Isso aí. É isso aí. Então, pô, muito legal. Você vê, sincronicidade é isso, né, Tá Milhão? vendo? Eu chego aqui e já ouço aí citações do meu livro predileto. Aqui tá um pau. Tá um clima pau de péssimo. sair na porrada. Não tem noção. Aliás, como é que tá seu ombro? Tá melhor? Do quê? Do Marinho? É coisa de louco. O Marinho saiu por sua causa, bonita. O Marinho, o Marinho pegou pilha, você tá voltando Já tem o boletim Marinho. 500 dias. Isso. É difícil. Era o boletim Marinho. Essas são as intrigas de bastidores, que eu não sabia disso. Saiu porque não tem intriga. Ia ter o boletim Marinho. Não, lógico. E aí ele ficou puto que você voltou. Só pilha. Isso aí é puta Zé Pilha aí também, ó.
tá brigando aí com a Cláudia Leite. Eu não. Tá Mas assim. olha, só tô expondo ela. Pô, o cara fez show clandestino, vai brigar com a Cláudia Leite. Reclamei. Eu não sou hipócrita. Cara. É que não cabe o abadá no Morgado, ele fica com a camisa pra Eu sou fora. profissional, meu amor. Peraí, sem briga. Vamos abordar Coppola ao máximo. Como é que vai ser o teu programa? Estreia amanhã? Coppola. Ele é um formato, cara, é um formato disruptivo. Eu tô muito ansioso para ver como o público vai receber. Acho que só um cara mesmo como tu tinha para topar um negócio desse. Porque a gente estava conversando, geralmente quando a gente vai fazer um programa, a gente pensa em formatos de 30 minutos, de 1 hora, quem é mais trabalhador que nem vocês, 2 horas, né? E tal. Mas aí eu falei, pô, você assistia as lutas do Mike Tyson? Ele falou, assisti. Sim. Aí eu falei, quando que o Mike Tyson ganhou por pontos? Aí ele falou, nunca. Falei, vamos fazer um programa de nocaute? Isso é um migué pra você trabalhar menos também. Não pode falar. Ele falou, vamos fazer 15 minutos. Vamos fazer 10 minutinhos, eu gravo aqui. Fica compilado. 10 minutos de casa. O meu irmão me deu uma camiseta. O meu irmão me deu uma camiseta que é assim. Já grava a semana inteira. Meu irmão me deu uma camiseta que é assim, sempre pareço ocupado. Seu trabalho depende disso, né? Mas enfim. E aí a ideia que é? É fazer um programa com cara de quadro. Então é um editorial, né? Então aprofundado sobre um determinado tema, entre 4 e 6 minutos. Aí, obviamente, tem um break. E na sequência a gente pode retomar esse tema com uma breve entrevista com algum especialista sobre esse tema, retomando, conversando sobre desdobramentos daquilo, ou mudar completamente. Então, no programa de estreia, eu quis fazer alguma coisa diferente de tudo que eu já fiz. Né? Então, uma parte eu imagino que vai ser o que as pessoas esperam de mim, e a outra parte é um outro lado que eu gostaria de explorar mais, porque a vida não é feita só de notícia ruim que vem de Brasília. Isso é bom. Coppola, você é muito bom de repertório. Aqui na Jovem Pan, a gente sempre via que você vem preparado com texto. Isso era o cara do debate, né? Dessa vez, tô enferrujado. Não, o Coppola é o cara que faz um resumo, assim, fala bem, tem uma bela eloquência. Mas obrigado, você, nos últimos tempos, foi o cara do debate. E, pelo que eu tô entendendo aqui, o programa não vai ter mais debate. O que você faz uma avaliação dos últimos debates que você fez lá na CNN com a Gabriela Prioli? É Prioli? Prioli, né? Teve também com o Kim Kataguiri. E aí o pessoal falou, o Coppola não quer mais debater. Isso você não quer mais fazer ou você quer ir para uma outra linha? Não, pelo contrário, né? Eu acho que assim, quem milita pela liberdade de expressão, como é meu caso, não tem problema com o contraditório. Logicamente, você tem que... O debate produtivo é aquele em ambiente de excelência, com cordialidade, com respeito, em que as pessoas cumprem os compromissos, né, de civilidade, urbanidade umas com as outras. Que conversinha, mas quem não cumpre uma coisa você acha que tem isso? Ele é muito cortês. Não, porque não tem, Coppola. Você acha que não teve Rafael isso Cortez. que você tá falando? Não tô dando exemplo negativo. A única coisa que eu me senti muito frustrado, assim, foi uma decepção pessoal, que é raro, né? A gente começa a ficar escolado, vai ficando mais calejado. Tem casca. Tem casca, é difícil a gente se decepcionar. Quando eu consenti com o debate com o Kim, por exemplo, eu fui muito explícito. Eu falei, cara, olha, precisa ser... E eu tenho o telefone dele, entra em contato e tal. Olha, precisa ser no meu canal e precisa ser sem monetização. E isso tinha uma fundamentação, até com base no meu contrato da CNN. Não poderia estar em outras plataformas monetizadas. Perfeito. Né? E, para minha surpresa, quando eu voltei do debate, não só havia retransmitido o debate ao vivo, como havia monetizado. Então, só foi a única grande decepção que eu tive aí a posteriori, porque, assim, você cumprir a palavra, ainda mais a palavra empenhada em público, é uma questão básica de caráter. Mas aí, no caso do Kim também, a gente dá o benefício da juventude. Acho que é um jovem que pode contribuir muito ainda pro Brasil. Você tá bravo com o Kim Kataguiri? Ficou. Ficou bravo. Ficou triste. Não, eu fiquei decepcionado. Ficou muito Mas já triste. passou. O que eu entendi, ele combinou de um jeito e foi feito de outra forma. Sim, foi feito de outra forma. Sim. Mas na argumentação assim, também, os caras. Porque assim, na internet, Ele é de convir, você ele é um trabalha muito excelente tempo. O cara debatedor. pega corte e você pode se beneficiar, ou outra pessoa também. Sim. E foi feito isso, né? O tempo inteiro. Não, o Coppola, cadê não. Foi Não, a gente fez a exibição integral, Não. depois para redes sociais, eu fiz até uma compilação e as pessoas elas exploram, né? Cada um da sua. É normal. Mas Aí, você teve algum problema por conta disso na Não. CNN? Ou... não, mas porque eles foram lenientes, né? E eu tava numa posição, do ponto de vista contratual, fragilizada lá. Porque eu tava fora do ar, então, obviamente, né, desprestigiado na grade,
e havia trocado, né, a mudança de comando na CNN. Então as pessoas que me levaram para lá não estavam mais lá. Quando saiu o Tavolaro. Então houve uma... Quem levou você lá foi o Tavolaro. Na verdade, o Leandro, né, o chefe de jornalismo, mas sim, durante a gestão do Tavolaro. E quando eu cheguei lá, a proposta, a linha editorial era outra, né? Havia um fomento aí à pluralidade de ideias, ao conflito intelectual saudável. Agora, a CNN, pelo que eu estou vendo, está migrando para o que eles chamaram de CNN Soft, né, que são projetos especiais. Então, muitos programas sobre comportamento, sobre gastronomia. Você quer ver uma turismo. Coisa? Tem aí o nosso querido Karnal. Karnal tá demais. Essa é a CNN Soft. Vai lá. E eu gosto do Por favor, Maravilhoso. por favor, pode colocar o vídeo. Eu queria que você me explicasse. Você que é brother dele lá. Eu acho que é Covid isso aí. Entendeu? Eu acho que é Covid. E vai ter uma banda, cara. Olha lá, ó. Não, o Alba. É você? É ele. Eu não consigo enxergar direito, é você. Ué, Tá parecendo um Barambone. é um TikTok. Não é o Karnal. Não? Não é de verdade. Mas é o quê? Não, vê lá, isso não é verdade. É fato ou é fake? Cadê o Não consórcio sei, de cara. mídia? Eu digo, a Pra mim lupa. é ele. A Cadê lupa. o- A lupa. Agora, se é aquele deepfake, eu não sei não. Mas é o é... melhor Mas deepfake que da é bom, história. né? Agora, Se for, é Eu achei maravilhoso. legal. deixa eu fazer uma pergunta aí pro universitário aí. Ó. Olha isso. Olha, Saudades, professor. olha só. Ó o professor. Olha como eu me mexo Isso muito chama-se Covid longo. bem. Olha como eu me mexo muito bem, é um excelente trato. jogando Olha só que basquete. Mano, que maravilhoso, Olha cara. que maravilha, meu Que vídeo passo é incrível. A ciência, ô Emílio, a ciência médica ainda não estudou todas as sequelas, né, do Covid. Fazer um Não, Kusami uma vez. Covid é um negócio. É só igualarem meu salário com o do Caio. Agora é o que eu seguinte, faço. Caio, falando dessa questão do debate aqui em Kataguiri, né, tudo isso aí, eu falei que você era um menino que não ia pra frente, que tinha pouco arcabouço cognitivo. E eu acertei, claro. O senhor vai estrear o programa dia 17h50. Não. 17, né? É isso. É inacreditável como é gado até no horário do programa, né? Eu queria que o senhor dissertasse sobre isso, essa questão de gado, você é comunista, que está praticamente impedindo o bom debate aqui nacional. Que o senhor dissertasse isso, já que não tem qualidade, né? Eu vou até embora depois para ouvir a resposta. Olha, eu não tinha pensado nisso, né? Será que tem alguma coisa subliminar? Claro que tem. Eu sei disso. Eu cheguei até a gravar algum conteúdo sobre isso, né, na internet, porque eu acho, assim, primeiro do ponto de vista do comunicador, é pouco inteligente você alienar o público, né? Então, essa, de largada, já é uma péssima estratégia, porque... tanto do ponto de vista do comunicador, especialmente o comunicador político, eu acho que a nossa finalidade, né, além da busca pela verdade, em segundo plano é a persuasão. Você não consegue persuadir muita gente destilando ódio, né, imputando a quem pensa diferente de você toda sorte de adjetivos e ofensas, esse tipo de coisa. Então, é muito ruim, porque a política ela não é uma coisa maniqueísta, ela não é uma coisa binária, ela é muito complexa, as relações humanas são muito complexas, e é uma pena, porque a gente vivencia isso, né, nos nossos relacionamentos pessoais, e tem uma dificuldade de transpor isso para a política, né? Então... até você tinha citado a Gabriela, eu tive a oportunidade, imagina, convidado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, né, com o qual eu tenho várias divergências, ele é um jurista de orientação progressista, para fazer uma campanha com a Gabriela, que também pensa diferente de mim, mas eu achei o mote maravilhoso, que é quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Então, quando você trata o outro como inimigo, invariavelmente você está equivocado. Né? E é esse tipo de debate, não dá para você debater com quem te odeia. Perfeito. Né? Você é muito familiarizado com, por exemplo, com a questão de Israel. Né? Como que a gente vai discutir diplomacia num ambiente tão tóxico em que um lado quer exterminar o outro? E aí, eu, obviamente, não estou falando de Israel. Né? Então, são essas situações. Fica um ódio, né? É difícil, mas... É poder, bebê. Você acha que política é bonzinho? Porque eu acho também que essa turma que vai pra política tem uma dinâmica diferente da nossa. Mais uma vez, contrariando previsões e acusações, eu não sou candidato. Falaram, você sabe que ventilaram exatamente isso, até vou te perguntar, falando, não, olha, o Coppola, o interesse dele é político e ele vai sair aí como senador. Mentira. Senador? Não. Nunca pensou? Fui convidado, eu fui levado a pensar em ocasião dos convites, dos inúmeros convites. Mas, sendo muito sincero, e aqui, né,
Primeiro que eu acho que para você ser um bom candidato, você tem que ter independência financeira. Primeira coisa. Sim. Tá? Que eu ainda não conquistei. Segunda coisa, requer uma maturidade emocional que eu ainda não tenho. Você precisa ter vocação, né, cara? E mais que isso, né? No caso de nós que somos pessoas de fé, eu acho que é até uma questão de chamamento. E eu não sei, eu tô meio seguindo a correnteza. Aliás, o prefácio daquele livro, do Meditações, foi a primeira vez que eu vi alguém conseguir conciliar a ideia, que eu acredito, né, de uma força criadora, de um Deus onipotente, onipresente, onisciente, com o dom do livre-arbítrio. Que é difícil, né? Se Deus já sabe como as coisas vão acontecer, qual que é a nossa capacidade de escolha? E aí ele usava uma metáfora que é muito interessante, que é você imaginar um cachorro com uma coleira. Isso é Agostinho, né? O Agostinho? Eu vi lá ele falando sobre o estoicismo, mas olha essa metáfora, Emilhão. Você tá lá, o cachorro na coleira. Ele pode resistir e ser arrastado pela coleira à força, ou ele pode usar o livre-arbítrio para fluir na direção dos acontecimentos. Eu está muito filosófico, está bonito, solta. O negócio é o seguinte, mas a questão, só para continuar isso aí, você não descarta em algum momento, depois, talvez dessa sua independência financeira aí, ser candidato? Você tem no fundinho ali uma vontade de entrar para a vida pública? Não, eu não me acho nem merecedor. Sinceramente, eu acho que você ser um representante popular é a honra máxima. Eu não entendo muito esse carreirismo político. Para mim isso não faz sentido. A ideia de ir para a política seria uma coisa muito mais parecida com retribuição, em que pessoas extraordinárias doam de forma cívica uma parte do seu tempo, da sua energia, enfim, da sua vida, né, em prol do próximo, né? Então, para mim isso é um compromisso seríssimo. Eu nem me vejo assim à altura de um desafio dessa natureza. Muito bem. Vamos lá? Mas você sabe que hoje em dia, a política, ela está pedindo, hoje em dia é populista. Não adianta a gente querer ficar com essa conversa. Conversa no flash. Alô, quem é? Essa conversa de... poucas ideias. Poucas conversa ideias. De vinho. Poucas. Não, poucas ideias. Poucas ideias. Tem dois populistas aí. Você tem o Barba e você tem o Mandrião. É isso. Será? Mas porra. Será? Eu acho que é isso. E acho que as pessoas estão assim, elas estão entre lá e cá. O desafio do estadista, né, pegando um gancho no que você falou, é justamente não confundir ser populista com ser popular, certo? Mas então, populista, pô. Não, o que eu quero dizer... Porque zoou a cabeça das pessoas. Sim. A cabeça nossa, ela é zoada pela justiça social. A justiça social, se você olhar, ela engloba tudo. É o quê? É tudo pra você, tudo pra mim. Mas quando você vai abrir mão de alguma coisa, você olha só pro teu umbigo. Qualquer coisa, gente. Farinha pouca. É lógico, você olha pro teu umbigo. Então ela fica naquilo, porque ela é bonita, a princípio ela é bonita, porque eu não tenho mais religião. A gente não acredita mais em religião. Ciência tá aí também. Vem os Covid, tem que usar máscara, não tem, você não acredita mais. Médico, a galera então você olha pro teu umbigo, você fala, o que é melhor pra mim? Isso você vai ficar defendendo. E o populista dá a resposta fácil. Acredite em mim que eu vou resolver. Tem uma esperança. Tá assim o negócio. Sim. Se você olhar, é assim. É o carnaval que você não sabe se a Cláudia Leite tem razão ou não. Aí outro reclama porque ele não foi. É isso aí. A cabeça tá zoada. Assim, eu tenho vai ser isso aí, meu amigo. Não adianta querer mudar o lugar. Eu tenho certeza que eu falo até por vocês. A gente, até pela natureza, né, do nosso trabalho, eu fico imaginando vocês assim, que são vários anos de entrevista e tal. A gente acaba ficando muito cético. Sim. Né? E isso rola. Então, eu não sinto essa identificação personalista com políticos e tal. É raríssimo uma figura da administração pública que eu me pego com uma sensação de admiração genuína, né? E eu acho que a coisa madura a fazer é entender que também o político... Aí é uma questão até de empatia. O político, ele se depara diariamente com dilemas morais e questões impossíveis e situações em que necessariamente várias partes vão se desagradar, né? Então eu acho que a gente tem também que, antes de fazer uma crítica mais dura, mais incisiva,
olhar qual todo o cenário para não cometer uma injustiça, porque, cara, inclusive esse é o meu trabalho, né, de certa forma. Atirar pedra é muito mais fácil do que ser vidraça. Claro. Ô, Caio, e a questão do STF, né? Toda essa briga aí da liberdade de expressão que você falou, tem a treta do Alexandre de Moraes e o Pacheco. Acho que o Pacheco, ele proibiu suas redes sociais. Não? Eu vou esclarecer. Então, esclareça o que aconteceu e a sua opinião sobre o STF. Vamos lá. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente não vive uma liberdade de expressão vigorosa, né? Isso está cada vez mais claro. Os poderes da República, eles estão desequilibrados. Existe concentração de poder na mão de certas autoridades. Isso é nocivo para a democracia. Tem muita coisa sendo feita ao arrepio da Constituição, inclusive por quem deveria guardá-la, né? Sobre o Alexandre de Moraes, entre todos os ministros e eventuais excessos cometidos, eu resolvi organizar um abaixo-assinado pela análise do impeachment dele, com base na fundamentação do Ministério Público Federal, né? Então, se você olhar o texto do abaixo-assinado, ele é todo parafraseado e ele é, enfim, repleto de citações, principalmente da ex-procuradora Raquel Dodge, alegando, olha, esses procedimentos estão ferindo o devido processo legal, isso aqui não é um sistema não é um sistema inquisitorial, isso está muito errado, e denunciando aí uma série de abusos. Por questões políticas, né, o Congresso, mais precisamente o Senado, né, que deveria ser a entidade fiscalizadora e controladora do STF, está se omitindo. Então isso acaba virando um grande abraço de impunidade. Só que a gente não pode simplesmente se calar diante dessa situação e não fazer nada. Eu tenho muito orgulho de ter ousado nesse sentido, enfim, e arriscado um movimento desse, até sob pena de repente, perder um emprego ou acontecer alguma coisa desse tipo, porque era a coisa certa a fazer, e a partir de hoje, a ideia de um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal foi colocada no debate público. Hoje em dia, quando eles vão responder a qualquer questionamento, qualquer entrevista, vem a questão do impeachment. E eles queimaram muito cacife político. Eu sei de ministros ligando para senadores, porque você tem que parar para pensar que é muito difícil mobilizar a população. Você vê, a gente teve o caso das manifestações, por exemplo, de 12 de setembro. O judiciário ocupou o poder. Ocupou. Então. É muito difícil. Política é ocupar poder. E agora? Política é ocupar poder. O cara ocupou o poder. Falou, Tinha um o que tá aqui? lá, o cara não, eu vou legislar. Não, vamos legislar, pô. Os caras não estão legislando. Como faz vamos agora? resolver esse negócio aqui. Mas não sei o que, o orçamento. Vamos mexer no orçamento, pô. Ninguém tá mexendo nesse orçamento. Ninguém tá fazendo nada. Ninguém tá fazendo porra nenhuma. Vamos tomar esse negócio. E vamos julgar também. Pepino? Ou seja, os caras estão mandando porque ocuparam espaço. E política é ocupar espaço, ô meu querido. Aliás, não adianta vir com um amorzinho. Com Sêneca. Com paz e amor. Sêneca, que Sêneca. O Sêneca, bicho, esse papo do Sêneca, ele morreu, ele foi pra sauna pra morrer mais rápido. Porque ele não morria, porque o Nero mandou matar o Sêneca. Eu sou não vem com Sêneca, não. Na verdade, acho que a filosofia, pelo menos, é pra nossa paz de espírito. Mas realmente, aí a política a gente deixa pros gladiadores, pros gladiadores do ego. Mas eu vou dizer uma coisa. Você fez lá o abaixo-assinado, todo mundo ficou naquela esperança. Isso. E a gente viu que nada andou. Você acha que você tem esperança ainda? Não, eu não acho que nada andou. Por exemplo, o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, se viu obrigado a receber o abaixo-assinado por um grupo de senadores que colaboraram, né, com essa iniciativa. E depois ele se viu constrangido a revelar, né, as suas verdadeiras intenções e os seus motivos ulteriores ao bloquear suas redes sociais. Por quê? Quando ele recebeu, né, como uma forma de pressioná-lo de forma legítima, de forma democrática e sempre com educação, né, como é do meu feitio, eu convidei as pessoas, inclusive com a hashtag Valeu Pacheco, por ter recebido o abaixo-assinado, né? Eu convidei as pessoas a entrarem na rede social dele. Só que como ele já estava certamente intencionado em engavetar ele não gostou. Enfim, ele bloqueou as redes. Agora, isso é um tremendo absurdo. Por quê? Eu tenho, inclusive, mensagens de WhatsApp que comprovam que os assessores dele,
trabalham na gestão das suas redes sociais. Então, as redes sociais desse senador, elas são cobertas de oficialidade. Isso segundo votos do ministro Marco Aurélio, segundo entendimento também da ministra Carmen Lúcia, a respeito de outras autoridades públicas. A partir do momento que você usa funcionário público para gerir sua rede social e que ela é utilizada essencialmente para divulgação de questões do mandato, ela se cobre do que se chama de oficialidade. Portanto, ele não pode discriminar entre cidadãos brasileiros. Ele teria que liberar. Então ficou uma situação bizarra, porque a partir acho que foram 50 mil pessoas que entraram só no Instagram dele, foi um número gigantesco de pessoas. Ele bloqueou. Então ele tem uma rede fechada para 100 mil pessoas. Né? E isso mostra o descaso, a despreocupação das autoridades públicas, né, com o povo. Né? E ele sabe que não vai trabalha para a bolha dele. Não acontecer absolutamente nada. Obviamente, eu impetrei, junto com o advogado Paulo Faria, um mandado de segurança no STF, né? Inclusive alegando a prevenção da ministra Carmen Lúcia. Por algum motivo, o processo foi distribuído de outra forma, caiu no ministro Cássio Nunes Marques, que liminarmente já indeferiu, e isso está em sede de recurso. Mas para você ver o absurdo que é. Então, você já tem votos de ministros falando, no caso do presidente da República, que ele não poderia bloquear um jornalista. Imagina o presidente do Senado que está bloqueando milhões de brasileiros. Mas posso falar uma coisa para você? Cada um por si. Posso falar um negócio para você? Presta atenção. O jogo é outro país lá. Lá é um outro esquema. Mas, eu conversando com as pessoas, conversando com a audiência, quando você sai, você conversa com o cara do comércio, você conversa com o garçom, você sai na rua, você para no posto de gasolina, o cara, Emílio, tudo bem e tal. Você vê que a galera tá entendendo o jogo. Tá entendendo o jogo. A audiência da Jovem é incrível, a audiência da Jovem Pan é assustador. Pô, já fiz programa popular, pô. Fiz programa com o Anão, Paniquete. Siga bem caminhoneiro. Porra, e você vai e você fala, caramba, esses caras tão ligados no bagulho. Então, quer dizer, é um processo que a gente tá passando. E as pessoas estão vendo, elas estão vendo isso aí. Não tem mais tonta, não. Não tem mais tonto, não. Tem mais tonto, não. Tem mais bobo no jogo. Por isso que a gente sempre agradece a nossa audiência. Não é muito bonita. Não. Coloca aqui, por gentileza. Olha, não é muito bonita. É esforçado. Olha lá o Barba sem camisa. Olha lá, já tirou a camisa do Gol. Olha o professor Roger. Professor Roger. Ô, Copoleta, a nossa audiência não é tão linda mas assim. Mas é esforçada igual a gente. Mas é uma audiência inteligente. É uma galera que tá ligada, tá antenada. Você conversando, Emílio, conversando com as pessoas, você começa a ver onde é que tá indo o negócio. É incrível. Já que você tá meio irritado com filosofia, então um pouco de Antoine de Saint-Exupéry, né? O essencial é invisível aos olhos. Parabéns à nossa audiência. Nossa audiência é fantástica. É assim que as mulheres ficam loucas. Deixa eu... Brasil. Eu vou fazer um break rapidinho. A gente vai fazer um break agora. O Reginaldo vai colocar pra Rede Jovem Pan. Vai estrear amanhã, 17h50, o Boletim Coppola aqui na Jovem Pan. 17h50 é antes do Pingos, né? É ali na... antes do Pingos. É antes do Pingos. Vai estrear o Boletim Coppola aqui na Jovem Pan. Vamos fazer o break? Continuamos aqui na Panflix? Sim, senhor. Então, beleza. Então, vamos lá. Reginaldo. Copoleta. E aí? Como é que tá? O que mais? Como é que estão as coisas? Vamos render o bolo. Eu quero saber o cachorro que você adotou. Você mandou a pauta aqui, passeio de cachorro. A primeira pauta número 1. Pauta número 1. Vira-lata, adotou um cachorro chamado... Não, é porque a Paulinha me perguntou, o que rolou, né, nesse tempo todo que você tá fora? E aí, chefe, tudo bem? Tá aí. Ó quem tá aí, ó. Ó quem chegou aí, ó. O Tuta. O Tuta é o criativo. É o Tuta ou é o Tutinha que é o criativo? Amigo Leandro. Bom que ele não escuta. Ótimo. O que é? O que você tá fazendo? Falando bem baixinho. Falando muito. Acabei de ter uma bela notícia aqui. Eu vou voltar com o pancadão, tá? Caiu? Graças a Deus. Falando na orelhinha. O que ele falou bem baixinho aí pra audiência? Oi? Não, nós estamos... Sim. Não, tá ao vivo aqui no Yotoba. Por quê? Você tá falando o quê? Falando bem baixinho. Você tá preocupado? Não, o tempo inteiro ao vivo, tá? O tempo inteiro ao vivo. Ah, tá, não, tudo bem. Porque a gente faz 3 programas. Sim. É um programa... multifacetado. É um programa muito complicado. É muito legal. É um pro YouTube que tem esse break que teoricamente não existiria. Mas aí você tá meio desarmado. Não é aquele...
Não é um amigão. Mas é ruim, porque às vezes as melhores partes ficam no break. Fica no break. Mas aí a internet assiste. Mas muita cagada também. Briga. Muita coisa. Por isso que a gente vai perguntar do cachorro agora. Pergunta do cachorro agora. Você adotou um cachorro? Cara, então, porque a Paulinha falou, você tá sumido tanto tempo, fala o que tá realmente importando na sua vida e tal. O doutor. Aí eu falei, cara, é o doutor. Eu tô apaixonado por... Doutor? É o seguinte, imagina, o cachorro é filho de mãe vira-lata, o pai é desconhecido. Aí tinha que dar um nome pra valorizar ele, pra autoestima aumentar um pouco. Aí ele se chama doutor. Ele é uma graça, ó que bonitinho. Eu não sou muito. Você não é de cachorro? O Emílio não é pai de pet. Olha. Não é isso. Emílio é pai de planta. Já tive cachorro desde que eu nasci, cachorro, gato, todos esses bichos, tal. Gosto. Gato mortadela. Gosto não. Eu cuido. Gatinho da mortadela. Eu cuido como um animal de estimação. Não dorme na tua cama, você não canta parabéns. Você não faz Instagram pro cachorro. Não, mas essa ligação que eles têm, porque o que acontece com o cachorro? O cachorro, se você alimenta o cachorro, ele tem um amor incondicional por você. É um negócio assustador. O cachorro é um lobo, ele segue a matilha. Só um segundinho. O cachorro, ele gosta de você incondicionalmente. Você percebe que ele tem aquilo lá. Porque você alimenta, você cuida dele. E ele percebe isso. Os animais, eles têm uma intuição do que você vai fazer com eles. O animal, ele intui qual é a sua intenção. O animal. Qual a vibe. Só que a gente acha que é amor. E o cachorro não entende isso, porque a gente tem pensamento destrutivo. O ser humano, mas é verdade. Conflituoso. O ser humano, a gente tem pensamento destrutivo, coisa que o animal não tem. Não. Então, esse negócio que a gente fala do gostar é muito diferente. O doutor já passou da fase destrutiva dele, mas era em relação às coisas da casa. Não, a gente, o ser humano, a gente tem pensamento destrutivo o tempo inteiro. O animal não tem. Instinto, né? Mas sabe uma coisa legal Então, que você falou sobre ligação, amor entre o animal, né? O cachorro, o líder da matilha e tal. Tem naquela série Explicando na Netflix, tem um episódio sobre os cachorros, porque eu fiquei muito intrigado. Cara, eu fui viajar, senti meu coração apertando, tava com saudade do cachorro. Você tá muito triste, bicho. É demais. De um jeito. O cara que tá precisando do amor de um cachorro. Você que não tem sentimento. Você Lógico tem um coração de pedra. Pô, eu gosto do meu cachorro. Dá um filhote, Gosta nada. Dá um filhote pro Emílio, cara. Deixa fora de casa. Eu gosto. Tá falando que o cachorro não tem sentimento. Não é que não tem sentimento. Ele tem sentimento. O cachorro sofre. O cachorro. O cachorro tem saudades, amigo. O cachorro, qualquer bicho, sabe qual é a sua intenção. Ele sabe o que você vai fazer com ele. Entendeu? Só que a gente pega os nossos sentimentos e acha que ele é igual. Por isso que ele fica assim, você projeta. Então, o que eles mostram nessa série, eles fizeram, né, obviamente, fizeram aí vários estudos e tal, e perceberam que existe liberação de ocitocina, né, que é chamado o hormônio do amor, tanto no bichinho quanto no ser humano. Então, pelo menos do ponto de vista químico, a relação é mesmo uma relação afetiva. Qual é o sentido? Você tá nessa que você tá brigando lá com a priori, Ele tá mais coração. Você briga com o ser humano. Pô. Não é você acredita mais no animal. A gente tá brigando tanto. Você acha que eu tô compensando isso, você compensa no animal porque o animal não fala. Sim, tudo bem, mas ele tá falando do estudo. Ele não discorda de você. Aqui não tem estudo. As pais da Luna. O ser humano tá brigando muito. Tá mesmo. Tá brigando muito. Twitter. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Aí. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Este é o programa Pan. Hoje, presença encantadora, Boletim Coppola. Estreia aqui nosso querido Caio Coppola. Ele está de volta aqui à Jovem Pan depois de passar um período lá na CNN. Está de volta aqui na Jovem Pan, 17h50. Ele só estava esperando o salário vir um salário poupudo. E merece. Uma coisa melhor. Agora tem TV também. Agora aqui o negócio está bonito. Atravessou a Paulista e agora está aqui com a gente. Como eu tô chegando agora e tô tendo esse privilégio de sentar na janela, afinal de contas é muito fácil levantar a bola pro pingos nos is depois do 3-em-1, né? Eu queria cumprimentar aí toda a Jovem Pan, toda a equipe. Esse é um projeto maravilhoso que vai na contramão de tudo que está sendo feito. É uma ousadia tremenda, né? Uma empresa consagrada na rádio, depois pioneira na internet, indo pra TV, e não só isso, né? Eu achei que eu tava vindo pra televisão aqui pra brigar pelo segundo lugar de audiência, vou ser muito sincero contigo, e não é esse o caso.
A gente está brigando pelo primeiro lugar de audiência. Falou o Boletim Coppola, ele vai ao ar... mais alta a montanha, mais forte é o vento. E maior a responsabilidade. Sêneca. Ah, é? Só que quanto mais alta você está no top 10, Coppolinha. Mais forte é o vento. Ó, é o seguinte, quanto mais alto o vento... Caio Coppola Caio Cortella. É o Caio Cortella. Então vamos lá, provérbio chinês. Vai lá, Cortella. Provérbio chinês. Árvore com raiz profunda não teme ventania. Chupa. Mas agora falando sério, a Jovem Pan, primeiro lugar de audiência, vários dias na parte da manhã, primeiro lugar. Né? E o Boletim Coppola ele vai reprisar no Jornal da Manhã. Olha que honra. Ao mesmo tempo tem o Pânico, que é o último lugar. Tá vendo? Então a gente não a vida tem que ser um pêndulo. Pêndulo. Isso é uma balança. Tá com saudade do Morning, não? Deixa eu perguntar um negócio pra você. Saudade de você, Caio. Deixa eu perguntar um negócio pra você que eu não entendi, que a Paulinha colocou na pauta. A previsão do tempo. Que o negócio da Petrobras, você ganhou dinheiro da Petrobras? Ele fez uma previsão. Não, é porque o que aconteceu? Né, aí, obviamente, é mais a área do SAMI. Mas eu lembro como se fosse hoje, numa sexta-feira, a Petrobras, hoje em dia, todas as estatais, ele pode confirmar isso, seja pela lei das estatais, ou por questões de governança, ou por boas indicações do Poder Executivo, elas estão extremamente lucrativas. Não só as estatais, mas também muitos portos. Enfim, essa é uma parte do governo federal que tá funcionando muito bem. Então essas empresas, elas estão saudáveis, estão robustas. A Petrobras agora anunciou inclusive lucro recorde, esse tipo de coisa. Quando os preços da gasolina, né, do combustível, na verdade, começaram a aumentar, e aí teve aquela ameaça da greve dos caminhoneiros, que em outras ocasiões fez o PIB nacional tombar mais de 1%. O presidente fez algumas declarações que levaram a grande imprensa a falar que haveria intervenção, né, nos preços da Petrobras, lá na refinaria. Isso é um verdadeiro absurdo, porque quem acompanhou, né, a cronologia das declarações viu que o presidente da República sempre falava que isso não aconteceria. Então, é aquela síndrome da pior interpretação possível em relação às falas do Bolsonaro, né, e essa é uma síndrome da qual eu não padeço, né? Além disso, a troca, né, do comando da Petrobras, ela foi anunciada com pouquíssimas semanas de antecedência. O mandato do cara já estava terminando. E qualquer um que leu, né, as regras de governança sabe que, do ponto de vista do presidente da Petrobras, mudar a forma como o produto é precificado é um risco pessoal, é uma exposição jurídica tremenda. Com base nisso, eu falei, olha, isso aqui é uma volatilidade do mercado que não tem consistência. E mais, e isso me chocou muito, Emílio, porque na sexta-feira o mercado tomou um susto com a declaração. Tudo bem, é uma oscilação natural. A empresa perdeu, sei lá, o Sam pode me corrigir, mas se não me engano, 20 bilhões em valor de mercado. No final de semana, começaram a pipocar umas matérias, né, no Grupo Folha, no Grupo Globo, com a mesma manchete. Onde já se viu isso? Petrobras perderá 100 bilhões de reais em valor de mercado, dizem gestores. Aí você vai ver a notícia e fala assim... como é que é? Gestores de fundo e banqueiros ouvidos sob anonimato. Sob anonimato? Essa turma raramente fala sobre anonimato. O cara quer mostrar a análise dele. Tava muito esquisito. E aí, qual que foi a minha conclusão? Eu fui à TV e defendi, olha, isso aqui é uma oscilação. Isso não tem lastro na realidade e tal. E aí eu falei, pô, se eu tenho tanta convicção do que eu tô falando, então eu vou pôr meu dinheiro nisso. E eu investi assim uma quantidade considerável aí da minha poupança. Eu nunca tinha investido na vida. E deu muito certo. A minha rentabilidade foi de 40%. Os trouxa venderam e os espertos compraram. Esse é o mercado. E aí foi muito louco, porque eu comecei a me interessar mais por esse mercado e tal. Conheci algumas pessoas e até vou aproveitar o ensejo para anunciar em primeiríssima mão, né? Um dos patrocinadores do Boletim Coppola, né, justamente uma assessoria financeira que é a Aquavero, está plugada lá no BTG Pactual, e assim é um prazer enorme, porque são os caras que estão gerindo, né, o meu patrimônio. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, porque eu durante a manhã
Normalmente dou aquela gola. Sim. Pensativa. Demorado. Eu leio jornal ainda. Jornal em papel, né? Jornal em papel, claro. Dá aquela virada da página. Aromatizar. Aquela agora. Estava vendo, eu até peguei aqui no... Eu queria entender isso aqui. Entrou um Black Friday. Entrou um Black Friday aqui, que ele entra e não sai, bicho. Sofá. Tá com o dedo gordo aí, Emílio? Deixa eu voltar aqui, pera lá. Tô aqui, viu? Fechar. Falcone, não, abriu o Falcone. Onde que tá o... O que foi, olha lá? Leonardinho agora aqui. Aí. Cadu Moliterno apareceu aqui. Cadu Moliterno. Parece uma notícia séria, parece um Cadu Moliterno. Deixa eu ver aqui, né? Travou aqui. Eu entendi e denunciei a idade. Deixa eu falar. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, Samir. O Globo. O Globo. O Globo. Aí que tá. Aí eu fiquei pensando cá com os meus botões. Puta, é pra assinante, bicho. Tem que dar aquele print Fala aqui rápido. que eu Qual tenho, que é o né? não, mas não é só tirar grande. A manchete. A manchete, qual que é? Pô, mas tava abrindo esse negócio. É que tem o número Você viu de uma vez, vezes. você não pode ver. Ah, é? Tem, Tá aqui, ó. limitado. Pega a Porra, senha do Zelari. Sai e volta, Hã? põe no modo Se avião. você souber o Essa é a tema, é dica. pôr no Google Tá aqui, que ó. abre. Ó. A nova onda de protecionismo. Saiu no Globo hoje. É grande. Nova onda de protecionismo internacional ameaça 50 bi em exportações brasileiras. Ou seja, É o negócio da carne da China? é um negócio da carne, um negócio internacional dos europeus. É um negócio que o ministro falava sempre aqui. Que essa história toda. Então, mas aí pensando cá com os meus botões, quem que pressionou? Foi os caras do agro para sair essa matéria? Tá aqui, ó. Puta, é que sai esta porcaria. Eu não sou já tenho a assinante. matéria aqui, porque eu tenho... Então, vê aí, ó. Sabe? É isso, Samir. Você que é um cara. Eu sou profissional. Fala. Então, você que é um cara. Então, essa matéria, isso é uma matéria Já grande eu. hoje. Falando o quê? Que esse negócio do Brasil Verde, toda essa papagaiada, é protecionismo dos caras pra gente não ganhar dinheiro. E parece que o Globo tá falando isso. Porque o agro é pop. Hã? Então, Você. por que saiu isso aí? Não, acho que barreiras tarifárias e principalmente não tarifárias são comuns na história. A carne, você fala, não, o problema é que aí teve a febre Não, mas da aí é vaca. o aquecimento global, meu Mas amor. mas é o COP26. Você usa barreiras disso. Agora, cabe não só a área do governo, como a diplomacia, resolver isso. A função de um diplomata é resolver esses Mas BOs. a função não seria fazer igual a Índia? Falar, ó, aqui falta energia elétrica. Enquanto não tiver Talvez. energia elétrica no meu país, eu vou resolver meus problemas como eu mas posso. isso também é um problema de diplomacia. Né? A gente, e o Brasil tem historicamente ótimos diplomatas. Né? A gente sempre foi visto como... Diplomacia não, a gente tá sempre na mão dos caras. A gente não pode mexer em nada aqui. Precisa... Então, mas aí fico aí pensando, é os caras do agro que entraram em firme revista ao lá? jornal britânico Financial Times, ontem o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, classificou o projeto de protecionista e chamou os europeus de míopes. Milfs. E também criticou o governo francês. De quebra. De quebra. Então. Mas tem e aí, fotos, que quer muitas dizer? fotos. Podiam destrinchar a notícia. Quer dizer o seguinte... Não, os caras estão falando, ó, como vocês não são sustentáveis, eu não vou comprar de vocês. E aí a questão é, será que não somos, né? Porque você pegar a Europa, o histórico da Europa, eles desmataram muito lá, né? E aí, eles falam, mas a gente não pode deixar acontecer. Por isso entra numa seara da diplomacia. Por isso que a Índia pulou fora. A Índia falou o seguinte pro cara, beleza, vocês aí moram em Paris, em Estocolmo, vocês aí vêm Comendo falar em foie energia. gras. Sabe quantas pessoas não têm luz na Índia? Quantas? 300 mil pessoas não têm luz. 300 milhões? É isso mesmo. 300 milhões de pessoas Olha só. não têm luz elétrica. 300 Caramba. milhões não têm luz elétrica na Índia. Sabe como eles cozinham? Carvão. Como Agora, é que o cara vai parar o negócio sinceramente, de né, lá? Emílio, a Europa querer dar lição ambiental pro Brasil é como o Cascão falar que o Cebolinha é sujo, né? Porque não faz o menor sentido. Só pegar a matriz energética, pegar a vegetação nativa preservada. Exploração. Né? dos Mesmo caras. o Código Florestal brasileiro é uma peça maravilhosa de legislação. Então, no país que tem, sei lá, cerca de 15% aí do território só em parques federais, e você falar que em determinados biomas, né, a relação entre área produtiva e área preservada é 20-80,
Isso parece um desenvolvimento sustentável. Então, mas onde chegaria a um equilíbrio disso? Esse é que é o problema. Não, mas, ó, porque é lógico que a gente não quer destruir, ninguém quer destruir a natureza. Você tem que Ninguém ver. é a favor da destruição. ninguém é a favor. Eu quero. Tira o chapéu Então, pra onde é que queimar. você chega? Onde é que você vai chegar? Um equilíbrio. Ou sempre vai ser o fato dinheiro que vai mandar? É o dinheiro que manda, mas existe mais ou menos, e alguns estudos apontam o seguinte: você tem esse celular. Se você quiser um celular igual, só que com toda a consciência ambiental, ele vai custar 30% mais, 40% mais. Aí quem que vai pagar por isso? País pobre, normalmente, as pessoas são pouco sensíveis às causas, já que o preço é o que mais manda. Então a pessoa prefere pagar mais barato, não no celular, mas no alimento, do que isso. Então precisa chegar no meio termo. Não, mas, por exemplo... Agora, quando você fala isso para os caras, você tem que falar, beleza, então. Mas se a gente aumentar o preço... Tá, mas esquece o celular, que o celular é muito sofisticado. Sim, Por exemplo, o cara da soja. Índia. O cara da Índia fala o seguinte: eu tenho a maior jazida de carvão do mundo. Eu emprego milhões de pessoas no mundo. E as pessoas precisam do carvão para ter energia elétrica aqui na Índia. O que você vai fazer se você é um gestor da Índia? Você vai falar o quê? Não. Cuidar do teu país ou vender? Exatamente. A gente tem um exemplo aqui no Brasil que pode ser, inclusive, atestado pelo Google Earth. Que é o seguinte: se você olhar o bioma amazônico, você comparar o estado do Amazonas com o estado do Pará, né, que originalmente tinham vegetação muito similar, né, você vai ver que no Amazonas a preservação é maior. Por quê? Porque lá o Estado ofereceu uma matriz econômica para aquela sociedade. Porque o que destrói o meio ambiente, ao contrário, né, dessa militância completamente antipatriota, não é o agronegócio brasileiro. O agronegócio, tudo bem, ele pode até trabalhar com monoculturas, esse tipo de coisa, mas ele está interessado na preservação do solo e no aumento de produtividade com menos área. Né? O que destrói é justamente a economia de subsistência. Então, são os pequenos negócios rurais, as queimadas, esse tipo de coisa, né? E aí, quando você não dá uma alternativa econômica para a população, né? E quando você não viabiliza os meios dela subsistir com dignidade, ela vai para essas outras atividades de natureza extrativista e que acabam destruindo o ambiente. Mas o importante da gente saber é que o Brasil é um grande credor internacional. Né? E por um desacerto em relação ao comércio de carbono internacional, esses bilhões não estão vindo para cá. Então o Brasil é credor de bilhões e bilhões de reais. Isso é trambique também, hein? Isso é uma puta conversinha mole. Não, porque tem um ônus. Você preservar a sua vegetação nativa, o Brasil tem 2/3. Conversa. Estados Unidos, China, é na ordem de 15%. Não é conversa, Sami? Esse carbono aí? Tá conversa, não chegou em lugar nenhum. Isso O Estado brasileiro é soberano, Emílio. Ele tem um ônus de não explorar as riquezas naturais como os outros países fizeram. E é uma tremenda hipocrisia. Mas não pagaram um centavo. Então. Não, mas foi combinado. Claro, foi combinado. Igual você combinou lá com o Kim. Combinado, Miguel. Combinado. Era um break. O Consta. O Consta? Fazer junto? Daqui a pouquinho. Então fazer junto, Consta. Saudações, Rodrigo. Olá, tudo bem? E aí, Emílio? Um prazer estar na companhia do nosso Caio Coppola aí, da nossa estrela. Diz que veio ganhando um caminhão de dinheiro. Tem que se mandar embora. Tá todo mundo puto aqui, viu? Igual o Neymar voltou. Você bem honesto. Você vai ficar só com a Gazeta do Povo. Eu vou negociar com o Tutinho 1/3 do salário do Caio Coppola. Muito bem. Então vou fazer um break rapidinho. Aliás, eu sempre quis perguntar só antes do break. Você ganha em dólar, Rodrigo? Como é que é? Não. Ele gasta em dólar. Muito bem. Então nós vamos fazer um break rapidinho. Para a alegria para nossa alegria dos detratores. Hoje Caio Coppola e Rodrigo Constantino juntos aqui na programação da Jovem Pan. Então o break é rapidinho, já a gente volta aqui na Pan pra rede, não é, Delari? Isso. Então vamos fazer rede agora, por favor. Reginaldo. Muito bem. Posso fazer a pergunta pro Consta e estender pro Coppola? Claro, lógico. Consta, eu queria perguntar pra você o que você está achando das articulações do Moro com o Dória. Se isso atrapalha alguns dos simpatizantes do Moro, se algumas pessoas já olham com cara feia. E depois o Coppolinha, o que ele acha dessa entrada de Sérgio Loiro no jogo?
Então, Alba, eu acho assim, o que o Dória tem, né, o que restou para o governador João Dória é a articulação de bastidores. E nisso ele é até bom, né? Tanto que ele venceu aí essas primárias e tudo, ele é bom em atuar nos bastidores, né? O que falta para ele é popularidade, né? Apoio e engajamento voluntário de militância. O ministro Sérgio Moro já tem um pouquinho mais isso, pelo juiz ali, né, pelo recall da Lava Jato, mas, de novo, né, da forma que ele saiu do governo, o que ele se transformou depois, eu acho que ele ficou numa dificuldade muito grande ali de agradar gregos e troianos, né? A turma da esquerda já não engole ele há muito tempo. E a turma da direita ficou muito decepcionada. Achou que ele realmente agiu como um traidor, prometeu batom na cueca e não entregou nada, foi salvar sua biografia dando entrevista para a emissora que, enfim, virou partido de oposição do governo, né? E agora está aí, nessa articulação já, né? Sustentado, sabe-se lá por quem, treinado aqui nos Estados Unidos para melhorar impostura da voz e tudo, né? E com essa turminha do MBL por trás, que não engana mais ninguém há tempo. Então, assim, eu acho que ele vai ter dificuldade. Eu acho que, na verdade, essa suposta terceira via, toda ela muito fragmentada e toda ela tentando ocupar esse espaço de quem realmente tem uma rejeição muito alta aí por Lula ou por Bolsonaro, existiria um espaço, né, legítimo a ser ocupado, mas nenhum desses nomes, nenhum desses partidos que estão articulando nos bastidores, de fato, né, representa uma eventual terceira via. Todos eles é aquela velha história. Descem do muro sempre do lado esquerdo e flertando já ali com o PT. E o Moro seria a única exceção, talvez, mas essas conversas, essa articulação já denotam que ele parece ser mais do mesmo. Então, eu confesso, Alba, que eu estou vendo tudo isso com um misto de curiosidade e expectativa, né? Porque eu não descarto a hipótese de Moro subir no palanque de pessoas muito esquisitas para certos discursos de alguns meses atrás. É com você, Coppola. Eu espero sinceramente, constar que isso não aconteça, né? Eu não retiro uma vírgula do que eu já disse sobre o ex-ministro e juiz Sérgio Moro. Eu acho que ele é não apenas um herói, mas um ícone do combate à corrupção. E ele também é a prova eloquente, como bem colocou aí o Constantino, que nem os heróis resistem à política, né? Agora, se a gente parar para analisar de forma fria, partidária, a gente está falando de um potencial candidato que tem valores muito importantes, que são a probidade, né? O compromisso fiscal e uma visão pró-mercado. A gente conhece pouco, na verdade, das predileções e do real ideário político, né, do Sérgio Moro. Ele vai ter aí todo esse ano eleitoral para nos mostrar isso, mas eu acho também que, claro, né, pensando no cenário mais amplo, Consta, aí, vê o que você acha. A gente tem, de um lado, uma esquerda extremamente envelhecida, tá? Então a gente está falando do quê? Da 4ª candidatura do Ciro Gomes, da 6ª candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva, defendendo ambos ideias completamente antagônicas aos interesses nacionais, como, por exemplo, a quebra da dolarização do barril de petróleo, defendendo, inclusive, a nacionalização das águas, né, e a quebra do novo marco civil do saneamento. Então isso faria o Brasil regredir décadas. Esse é um ponto. No centro e na direita, você tem 2 candidatos em primeira corrida eleitoral, né, que seria o governador de São Paulo e também o ex-ministro e ex-juiz, e você tem o Bolsonaro concorrendo à sua reeleição dentro de um projeto que representou uma quebra, né, daquela dicotomia de centro-esquerda entre PT e PSDB. Então, qualquer que seja o cenário, eu acho que para a direita, pelo menos em termos de difundir ideias e de falar de plataformas e tal, o cenário é positivo. E eu espero que o Sérgio Moro resista à tentação de fazer concessões para quem nunca fez concessões para ele.
Mas qual que é a tua... Vamos agora, então, aprofundar a sua fala, né? O Moro é um cara que você já falou muito bem, tem todo o processo da Lava Jato. Como que você analisa Sérgio Moro, o candidato? Porque era uma coisa que ele falou que ele nunca queria ir pra política, né? Em algumas entrevistas a gente já viu o Moro, não vou pra política. O negócio picou, ele acabou indo. Então, todo esse histórico que teve do Moro, com a relação conflituosa com o Bolsonaro, você acha que ele foi por uma opção, sempre foi um desejo do Sérgio Loiro, antes de tudo isso? Ou ele está fazendo isso também para se proteger? Porque existe, não sei se é uma teoria da conspiração, que o Moro também tem medo do cenário político com o Lula sendo eleito. Sim. Qual que é a tua análise? A minha decepção pessoal com o Moro diz respeito à diferença de postura quando ele era juiz de quando ele navegou pelas águas políticas. E eu já me explico. Como juiz, ele demonstrou invejável coragem. Ele se expôs a um risco tremendo, não só ele, mas também a sua família. E isso é louvável e deve ser celebrado pela memória, né, da nação brasileira. Na política, eu já não vi essa mesma coragem. Então, por exemplo, o silêncio dele em relação aos excessos do Supremo Tribunal Federal, que vocês levantaram aqui, é ensurdecedor. Exato. Isso é verdade. Ensurdecedor. E isso mostra que o grande ativo moral que nós identificamos no Sérgio Moro, talvez estivesse presente mais na cadeira do juiz do que na personalidade do candidato. Mas, justamente pelo histórico dele, eu sou um cara que dará o benefício da dúvida a essa candidatura. Eu tenho uma cabeça aberta para ser persuadido de que, de repente, ele é uma escolha boa para o país e vai enfrentar o sistema. Nós precisamos de um candidato que enfrente ele, o Dória e o Mandetta. Tem Dória. Calma lá. O cara tá brincando. Mas vocês estão falando além do silêncio do STF, ele falou que não tem rancor. O Constantino, entra aí. Põe o Constantino aí. E Dória e Moro. Dória e Moro. Eu entendo o ponto do Caio. Eu entendo. Eu tenderia a concordar se o Moro não tivesse dado sinais exatamente daquilo que o Caio aponta, né, que faltou coragem ali em certos posicionamentos e sobrou alguma coisa mais estranha, alguma coisa muito política. Voltou para a rede? Voltou. Estamos de volta para a rede. O nosso querido Rodrigo Constantino está concluindo. Pode concluir, Constantino. Então, o meu problema com o Moro é exatamente esse. Eu também estaria disposto a dar esse benefício da dúvida. Eu acho que ele tem se portado muito como um tucano de uns tempos para cá. Essas ligações também que ele tem feito. O próprio discurso econômico, uma concessão ao liberalismo econômico que muitos tucanos fazem, inclusive o governador João Dória. Mas em outras pautas, em outras áreas, ele está muito aquém daquilo que a direita mais conservadora quer para o Brasil e que conseguiu romper finalmente, né, uma certa bolha hegemônica ali entre tucanos e petistas. Então, o problema do Moro, para mim, é que, primeiro, ninguém sabe o que ele pensa sobre esses assuntos, essas pautas. Vamos ter oportunidade de conhecer. Mas, de meses para cá, ele se uniu a pessoas erradas, ele falou coisas muito calculadas, muito, sabe, aquela coisa que a gente chama de lacração, né? E isso, para mim, o que acendeu como luz amarela é exatamente o ponto que o Caio levanta. É curioso que a gente parte da mesma premissa, mas conclui, talvez, com um recall do Moro juiz, o Caio esteja disposto a dar um benefício da dúvida maior. Tomara que eu esteja errado na minha sensação. Mas, de novo, por faltar coragem, como alguém que tinha que ter feito denúncias ali graves e não fez. E, por outro lado, começou a flertar com molecada tucana, né? E um discurso muito economia verde, limpa, digital, sustentável, capitalismo não pode ser cego, tem que ter a face humana. É uma coisa muito tucana, é o Luciano Huck. Não, então, não assim, dá, né? Não, isso não tá. Não dá. Soando bem. Bonito não. Só fazer a economia. Sérgio Moro, por favor. Não, fala só. Não. Presta atenção. Candidato. Vamos lá. Porque agora é candidato. O Sérgio Moro tem importância dele? Beleza. Maravilhoso. Sim. O candidato, economia, candidato. A economia será verde, digital e inclusiva. Economia. Pelo amor de Deus. Não, tá? Isso aqui não...
O que você tá rindo? Não. Cara, Tá. saudade disso. A cara. plataforma, A imitação é demais. a economia Cara, que isso, cara. verde, Digital. inclusive. Eu gostaria de perguntar para a Samidana o que é isso? Significa isso para o mercado. Ô, Sami, será que ele assistiu uma palestra para do CEO sobre plataforma ESG, Environment, Social e Governance? Ele quer falar coisas bonitas, né? Porque, na verdade, quem é contra o meio ambiente, quem é contra a digitalização ou contra a inclusão? A grande questão, e eu acho que o que muda... Eu sei, mas eu digo o seguinte, o Brasil, hoje em dia, aqui no Brasil, está todo mundo dormindo na sarjeta. Vamos ser honestos. Perder emprego pra cacete. Estamos dormindo na sarjeta. Boa, Aí você Emilhão. fala, porra, vem um cara aí, um cara diferente. A economia do Brasil, ela será verde, digital e inclusiva. Você fala, explica isso, explica isso pra turma que tá na sarjeta. Isso é discurso pronto para consumo de uma bolha. Faria Lima, elite culpada da Vila Madalena e do Leblon. E esse que é o problema. O Moro ele está fruto de uma estratégia marqueteira. E isso não me convence. Eu acho que o que o Bolsonaro, com todos os seus defeitos, conseguiu é exatamente mostrar, né, que o público tem uma demanda reprimida, né, por alguém genuíno, seja da forma que for. O Bolsonaro às vezes não segue a liturgia do cargo, é tiozão do churrasco, todo mundo sabe disso. Agora, me incomoda muito mais a liturgia do cargo não ser seguida quando um ministro do Supremo faz live com Jean Willis e com Daniela Mercury, cujo último sucesso é de 92 e depois então só ficou conhecida com causas lacradoras, e com um professor argentino que chama o governo atual de fascista no Brasil, e um ministro vai lá fazer live falando que a extrema-direita é uma ameaça. Isso, para mim, fere muito mais a liturgia do cargo. Então, eu tenho os dois pés atrás quando eu vejo alguém que é uma embalagem marqueteira, que tem um discurso muito preparado para encantar não a tia do Zap, essa é do bem, mas a tia, né, que está lá querendo achar a Marina Silva e a Greta Thunberg as pessoas mais maravilhosas que já pisaram na face da Terra, porque vão salvar o planeta. Então, assim, pera lá, né? Eu entendo, Caio, mas eu vou cobrar muito mais em termos desse benefício da dúvida, porque eu estou muito decepcionado com a postura do novo Moro. Mas a gente tem que tirar a dúvida, né? Eu vou pegar... Eu tenho grandes dúvidas também, como eu disse, né? A gente não conhece ainda esse lado político e a opinião do candidato. Então, mas o candidato pode mentir. Lógico. Não, mas cabe... aí, né? Por exemplo, o candidato pode, o candidato ele pode mentir e levar esperança para o povo. A gente precisa disso. Sim. A gente precisa de um cara que fala, não, aqui... Que vem de esperança. Entendeu? Mas sobre as dúvidas, por exemplo, a proteção à vida, no sentido mais amplo, né? A gente sabe, por exemplo, que quando ele foi ministro da Justiça, ele encaminhou pro Congresso um projeto disruptivo, moderno e que endurecia a legislação penal, que era o pacote anticrime, que depois foi desfigurado aí sob a batuta do Rodrigo Maia, tá? Nesse projeto havia considerações sobre a legítima defesa, especialmente das forças de segurança, né? O que a gente precisa saber? Se aquele Moro, né, que fazia uma advocacia pelo direito de legítima defesa, e por extensão isso envolve inclusive a liberdade de posse de armas e esse tipo de coisa, se ele ainda existe ou se ele vai fazer concessões a essas companhias com as quais ele está andando e as quais o Rodrigo se referiu. E falando em proteção à vida, o que ele pensa também sobre questões capitais, né, como a proteção à vida no ventre. Então, é esse tipo de dúvida que a gente tem que esclarecer e vamos ver para que lado ele pende. Né? Eu só não quero ser juiz de erro futuro. Alguém que eu admiro muito, que é a Janaína Pascoal, a deputada, eu entrevistei ela na Jovem Pan essa semana agora, e ela está com essa mesmíssima postura. Ela tem muito carinho, muito respeito e admiração pelo Moro, ela considera algumas causas ali inegociáveis numa candidatura, e ela está querendo esperar para ver qual vai ser a postura do Moro sobre isso. Para mim tá perfeito, é legítimo isso, né? Não vamos entrar numa de ficar demonizando o cara porque virou Fla-Flu e tem que ter um lado, não é esse o nosso papel aqui. Eu apenas estou acrescentando, talvez, que eu largo de um ponto, pelo que eu posso perceber, mais cético ou mais incomodado, mais decepcionado, né, em relação a esse discurso todo do Moro. Vamos ver. Agora, em questão de desarmamento, ele já falou, por exemplo, que
ele poderia ter feito mais para interditar a agenda do presidente. Ele tentou botar no governo como conselheira a Ilona Zabor, que é uma globalista. Aliás, eu devolvo uma pergunta interessante para o Caio sobre isso. Porque no primeiro discurso do Moro candidato, né, que foi na filiação do Podemos, eu percebi ali uma coisa que eu acho que pouca gente chamou atenção, que é uma visão de mundo muito atribuída a servidor público, via de regra, né? Que é aquela coisa da tecnocracia, né? Uma visão assim, um cara que vem de dentro e acha que se ao menos colocarem pessoas boas, decentes, probas, para gerir a máquina pública, tudo vai ficar uma maravilha, né? Eu tenho uma visão muito cética com isso, né? Remete ao Woodrow Wilson aqui nos Estados Unidos, a essa coisa toda aí do que a gente chama de Estado administrativo, do próprio Deep State. Queria a opinião do Caio sobre isso. Eu acho que a minha preocupação, acho que o que me impele a fazer a análise que eu fiz e de dar o benefício da dúvida a essa candidatura, sendo muito sincero aqui, fazendo até uma autoavaliação, é muito mais um receio da grande ameaça à democracia nacional, né? E sem medo de virar meme, né? E o PT, né? Eu acho que isso é muito verdadeiro, porque se você parar para pensar, quais foram as características que eu citei, né? Então, probidade, compromisso fiscal e visão pró-mercado. Quando a gente vai para a candidatura mais viável da esquerda, bom, as duas, mas a mais viável da esquerda, você tem um candidato que já foi condenado em segunda instância mais de uma vez, né, antes de ter as suas ações penais anuladas. Você tem um partido, né, que é o Partido dos Trabalhadores, que sugeria uma parcela mensal do auxílio emergencial superior a R$1.000, o que ia ter arrebentado as contas públicas brasileiras. E você tem a visão antimercado, a visão estatizante, né? Então, eu acho muito importante... E do outro lado, um genocida, assassino sem vergonha, osso, não trabalha na parte de manhã. É uma escolha boa, né? Mas, eu concordo com uma coisa que o Consta falou, que é o seguinte... essa visão de colocar pessoas boas e não sei o que, não é só isso. Você precisa colocar pessoas que enfrentam o sistema, gente disruptiva, como por exemplo, você pegar caras como o ministro Tarcísio, pessoas como o secretário especial Bruno Bianco. Olha o que esse cara fez pela reforma da Previdência. Sim. E não só isso. O gabinete é bom. Não, e ele é o autor do principal do programa BEM, que foi responsável, né, pela salvação aí de milhões de empregos formais. E isso é importante porque, para fazer isso, não basta ser só uma pessoa proba e boa. Ele teve que enfrentar sindicatos, interesses especiais, grandes corporações, né? Então, é disso que eu imagino que o Consta esteja falando. Não basta só você ter uma liturgia do cargo e boas intenções. Não. O Brasil é um país com muita coisa que precisa ser feita e precisa de enfrentamento, que é um pouco o DNA da Jovem Pan, que eu também quero imprimir ao Boletim Coppola, que é o que a gente falou no primeiro bloco. Enfrentamento. Mas o que a gente sempre fala, e sempre o Constantino fala aqui, quando ele bate papo, que é aquilo que a gente fala. O Moro é legal? Ótimo, o discurso é bonito? É bonito. Mas como é que ele vai negociar com o Lira? Com a pastinha. Não, e tem mais. Vai levar a pastinha. Isso é um elemento. Consta, isso é um elemento. Qualquer um vai ter dificuldade. Qualquer um vai ter dificuldade com esse Congresso. Então, mas é aquilo que você falou. O jogo lá é feio. Não é jogo bonito. E o Moro vai ser... conversa bem. Só pra entender a cabeça. Não, o Moro vai ter mais dificuldade. O Moro teria mais dificuldade, porque o Moro é odiado. Sim. O Moro é odiado. Ele seria um estranho no ninho, isso é um fato. Pelos dois né? lados, você disse. Ele colocou muita gente poderosa na cadeia. Né? Ele representou para os corruptos um retrocesso na impunidade que levou anos para ser consertado. Olha quanto tempo que o sistema levou para revidar, né? E acabar com a prisão após julgamento em segunda instância, mudar a lei da delação premiada, mudar as regras de prisão preventiva, colocar aquelas, né, excrescências do juiz de garantias e esse tipo de coisa. O sistema revidou pesado. Sim, né? sim. O prêmio Nobel africano fala isso, o Wally Soyinka. Quando você combate a corrupção revida. E o revide veio pesado. Por isso que eu acho que ele não vai ter muita plataforma. O Cunha teve aqui e disse que ele quer só o foro. Diz que o negócio do Moro é o foro. Se for isso, então provavelmente ele vai usar a visibilidade como presidente e vai sair para senador. Pesca e pague. O que você acha, Constantino? Pesca e pague? Se ele fizer isso,
Não, se ele fizer isso que o Caio acabou de dizer, que é uma possibilidade que foi aventada, né? Ele cacifar o nome nacionalmente, mas perceber ali que vai ficar mesmo em terceiro. E o projeto dele não é esperar mais 4 anos, até porque ele teria que ficar na iniciativa privada. Aí ele poderia sair a Senado. Se ele fizer isso, está meio que demonstrado que o lance dele é ter um foro, alguma coisa assim. Olha, ninguém sabe direito o que aconteceu com o Moro. Tem alguns que acham que ele já era isso e tudo calculado lá atrás. Eu não compro essa narrativa. Eu não compro. Eu também não. Deltan Dallagnol, eu acho que são pessoas que embarcaram numa missão, até numa cruzada, né, e perceberam que houve ali um esgotamento por conta desse revide do qual o Caio mencionava agora, e aí eles foram para política agora, estão resolvendo que a briga vai ser interna lá na política e também para se proteger de alguma maneira. Aí passa a ser um deles, tem algumas prerrogativas. Pode ser, e veja, eu não julgo de forma tão dura se foi isso, porque o meu espanto e o motivo pelo qual eu considerava o Moro um herói, considero ainda o juiz herói, né? É porque exatamente a gente sabia o vespeiro que ele estava mexendo. O tamanho do troço. Mas aquela é óbvio que haveria mas também, constar, mas também tinha milhões na rua, né? Podemos esquecer disso. Tinha milhões na rua, tinha imprensa batendo a torta e direito também. Mas o cara vem agora com a frase dizendo que não guarda rancor do Lula. Que frase mais ridícula. Mas é candidato. Então, mas aí que você vê... É estratégia, não é estratégia. Pra mim é que você vê que a água tá batendo na bunda do cara. Que é foro mesmo. Tem medo do papai voltar. Deixa eu falar sério. Tem medo. Tentando ver o lado dele nisso, advogado do diabo aqui. Certo. Na verdade, o que ele disse naquele trecho da entrevista, né, eu também interpretei a mesma coisa. Assim que eu vi, a minha reação foi igualzinha do Morgado. Depois eu coloquei um pouquinho mais de benevolência na interpretação, e é o seguinte, eu não posso dizer que eu guardo rancor do Lula, porque senão eu estou dando um parecer chancelando a decisão, inclusive, absurda, e ele subiu o tom, justiça seja feita, semana passada ele subiu um pouquinho o tom contra a decisão do STF da soltura do Lula e da decisão de melar tudo. Mas ele estaria chancelando isso. Por que guarda rancor do Lula? Então a coisa foi emocional? Não, o que ele tentou dizer ali foi eminentemente uma adesão técnica, de acordo com os autos do processo, com as provas, com as evidências. Então não tem por que guardar rancor. Nesse sentido, a gente até consegue entender. Mas segundo a própria, segundo o Supremo, segundo ele deu uma pedalada. Pedalada. Por quê? Por que ele pedalou? Isso a gente nunca vai saber. Mas qual a intenção? Mas você que frequenta o Gero, amorzinho, quem vai lá é o senhor. Você que vai ao Gero, sabe que ali há um triunvirato. Há uma mesa no Gero. Deixa eu falar da elite há uma mesa no Gero com o nome Mandetta, Calça e Moro. E Paulo Marinho. Essa mesmo. Não, a Moedo não. Agora, só fazer uma questão aqui. O Mandetta tem intenção de ganhar o quê, meu Deus do céu? Não sei. O que o Mandetta acha que vai ganhar? Mandetta tá tentando alguma coisa. Mandetta tá ali, ó. Ô, Constar, vocês falaram aqui, até o Emílio Surita, o comandante, que a política é alguém que precisa ocupar o espaço. Então, alguém vai lá e ocupa esse espaço, seja o STF, quem que você quiser. Por quê? Vocês todos da mesa. Estamos muito perto, ó. Distância social. Por favor, distância social. Porque tem gente, você fala que não é de esquerda, e você vê uma popularidade do Lula e as pessoas esquecendo todo o que ele fez de corrupção. Mas tem gente que fala assim, ó, tem gente, falando assim, entre o Bolsonaro, eu vou até no Lula. Porque o cara também é contra. Por que existe esse espaço? Tem gente, calma, não vamos ficar na nossa bolha. Tem ou não tem? Tem gente falando que vai no Lula. Tem gente do mercado financeiro. Perfeito. Já ouvi isso. O próprio Geraldo Alckmin tá lá, né, de vice, enfim. O que é isso? É uma ocupação de espaço? Não, tá lá. Pode pesquisar. Geraldo é garçom do programa do Rony Fon. Mas por quê? É uma falta de capacidade do... Porque assim, só para complementar, desculpa, até sua tese. Quando o Lula fez a primeira campanha, que a gente não sabia, o Lula era um cara extremamente popular. Então todo mundo gostando, tinha pouca rejeição. O Bolsonaro tem rejeição, ou não? O Lula perdeu muito antes. Não, o Lula tem muita rejeição. Sim, tem muita rejeição, mas essas são os indecisos.
Não, meu ponto é o seguinte, eu tenho uma tese, né, que é o seguinte, tem gente que tem algum recall ali de uma época, até que seja empresário, o mercado financeiro, uma época boa, e esquece muitas vezes que o Lula ferrou a coisa toda, e Dilma é Lula, Lula é Dilma, e tudo mais. Tem uma esperança de que ele voltaria como o Lula do primeiro mandato, com Palocci e tudo mais. Eu acho isso uma forçação de barra danada e uma preocupação ética muito baixa dessas pessoas, né? Mas eu tenho uma tese. Pessoas, até porque eu escrevi Esquerda Caviar, né? E uma das origens é isso, né? Pessoas que você conversa, que tem uma visão estética de mundo, ou seja, elas ficam encantadas, elas são seduzidas de forma muito fácil por discursos, né? Essas pessoas, elas caem nessa. Porque o Bolsonaro, as pessoas têm ojeriza a ele, muitas pessoas da classe média alta. Tem ojeriza, é o estilo dele, é a forma que ele se portou na pandemia. É um massacre midiático que não ajuda, porque essa turma ainda bebe dessa velha mídia. Então, eles olham o Bolsonaro com nojinho, é nojinho mesmo. E o Lula, eles não gostam, mas ele fala assim, cara, já, entendeu? Dane-se, a gente já sabe o que é e paciência. Eu prefiro até mesmo o Lula do que esse cara aí. Então, eu acho que essas pessoas têm um perfil. Classe média alta, visão estética de mundo, são aqueles que levam a Greta Thunberg a sério, né? São pessoas que acham a Marina Silva uma pessoa maravilhosa, que quer melhorar o planeta. Então, essas pessoas, elas são românticas, via de regra, elas caem mais nesses discursinhos, blá, 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 que o Lula tá sabendo, né, resgatar. Ele já voltou a ser o Lulinha Paz e Amor, né? Faz campanha na Europa. Quando ele tem uns escorregões aí com Nicarágua e tudo, mas ele voltou a ser o Lulinha Paz e Amor. Olha os tweets do homem, né? Vamos falar em união, vamos conversar com todos, não precisamos de ódio. É isso, e essa turma cai nessa. Mas eu tenho uma pergunta, independentemente não quero falar do Lula especificamente, mas você estava falando, né? Eu estava pensando, Emílio, você falou, inclusão, digitalização, educação. Economia verde. A grande diferença, eu acho que entre os partidos, todos querem um Brasil mais próspero. Brasil feliz de novo. Um Brasil... Um Brasil feliz de novo. Um Brasil feliz. Não de novo. Um Brasil próspero, mais um Brasil feliz. Alguns precisam do caos, viu? Alguns chafurdam na lama. Exato. A questão é como chegar a isso. A esquerda fala assim, não, eu vou estatizar tudo, o governo vai resolver os seus problemas. O pessoal mais liberal fala, não, o governo vai não atrapalhar, que já tá bom. Mas assim, os discursos em si é que nem missão de empresa. Toda empresa tem uma missão muito bonita, muito nobre. E no papel. Ou seja, qual que é a missão do Pânico? No sobre. Por exemplo. A missão do Pânico é a pessoa perder 2 horas da sua vida. Todos os dias ela perde 2 horas da vida. É o que a gente está aqui para... E um desserviço à população. Então, mas a gente entrega. Entrega com maestria. Ninguém pode falar que ninguém fala que a gente não faz isso. São 2 horas, você pode marcar 2 horas. E aqui também... Que não voltarão essas 2 horas. Não, sim, nunca mais. Se quiser perder tempo, é nós. E também a gente aqui tá para questionar. Sim, né? E questionar, por isso que a gente tem o Constantino aqui, o Coppola, que estão dando uma audiência assustadora nesse momento. Graças a vocês, estamos atingindo aqui um número altíssimo. Por quê? Porque eu acho muito importante esse questionamento que vocês colocam. Aqui a gente não tem... Coppola tá falando que a CNN no dia não tem esse negócio? Mentira. Coppola ficou lá na geladeira da CNN. Olha como ele tá rindo de alegria. Chorou pra gente, falou, deixa eu voltar. Dia, se juntar o dia voltou humilde. Não, vamos ver, voltou ganhando 10 vezes mais que nós. Humilde, porém rico. Mas tudo bem. Queria agradecer, Consta, obrigado aí pela sua participação, sempre bacana aí conversar com você. Ainda temos muita coisa aí pela frente, temos muito que conversar aí sobre essas... Quando é que estreia o Boletim Coppola? Terça. Cara, o Boletim Coppola estreia amanhã, logo depois aí do 3 em 1, colado no 3 em 1, um pouquinho antes dos pingos. Inclusive, vamos endereçar a questão trazida pelo Emílio. Vocês querem saber o que o Tutinha tava soprando aqui no meu ouvido? Falando bem baixinho. Do quê? Teve um flag aqui, falaram assim, acho que o Coppola exagerou. Tutinha veio aqui e falou, mete pau, moleque. Exagerou onde? No boletim.
No conteúdo. No primeiro que vai ao ar amanhã. No conteúdo. Não, você tá muito... Todo mundo falando muito bem. Você tá muito Cortella. Ele está muito cênica, muito... Está muito... poeteiro. Não, e você sabe, eu falei aqui, eu tava sábado, vim fazer o jogo, ele estava aqui, trabalha bastante. Aprendeu comigo no ar, na CNN. pouco tempo. Sim. Mas nos bastidores... Não, inclusive, ó, tem uma trilha sonora que ele fez a composição, vale a pena lembrar, Ele né? e o Constantino vai acompanhar na banda. É verdade, não não deu tempo de chamar o Consta pra fazer a bateria, que eu tenho certeza. Vamos marcar. O Adriles é o backing vocal. Olha lá. Essa rede suspensa na Alma Music, juntamente com o produtor Antônio Eude. O que a gente vai fazer hoje, Eude? Hoje é dia de gravar a trilha de abertura oficial do programa do Caio, Boletim Coppola. Então vambora, vamos lá gravar pro estúdio. Ô Coppola, você tá muito bi. David Grohl. Muito bizinho. Tá muito. bi. Moderno e brasileiro. Muito Tá bi. moderníssimo. Daqui a pouco ele vem com economia Ele vai querer dar verde. selinho no Constantino. No quarto programa ele vem de chapéu. já. Mas você sabe... E O ele roqueirão da dança no Faria final do Lima. O programa. Dave Grohl brasileiro. Olha lá. Ah, Ju, linda. No quarto programa ele vem de Você chapéu. pode entrar lá no lugar do Tourinho, viu, Coppola? Muito bem. Mas nós vamos ver o que vai trazer o Coppola nessa nova fase. Ó, que pituleca, hein? Ó. Novinha, hein? Novinha. Amor da minha vida. É, tá bom. Tá bom. Já tô ligado. Já ouvi isso antes. Já ouvimos muito. Sim. Isso aqui quem é velho. Peraí, Ju, aqui É um todos programa passam de humor, do cara desconsidera, por favor, eu te amo. deixa eu... Fala, Constantino. Hã? Ele Vocês gosta. são muito sacanas. Coitado do Caio, cara. Vai ter que se explicar em casa. Vai custar caro isso. O rei da micareta, tava na pô, chitada deixa na o cara caldinha. namorar. O amor é bonito. Sim, claro. Olha só, todo sucesso a estreia aí do Boletim Coppola. Pô, Costa, obrigadão, Toma cuidado, cara. o Emílio é profeta, não pode ficar muito chapa tênis. Tem que. Eu né, isso aí. senti Aqui é alguma... Moro, irmão. Eu senti Aqui é Moro, pô. Eu senti ele entrando de... Chapéu do Hugo Gloss. Não sei, cara. É um Mas vamos cheiro de esperar. sapatênis Deixa eu falar. novo. Vamos esperar pra ver, porque a gente sabe que, graças a Deus, essa emissora aqui, todo mundo tem liberdade pra falar o que quer. Templo da liberdade De de vez em expressão. quando falamos... Emílio, leva o Caio pra comer na Dirce. Ele tem que comer na Não, Dirce, mostrar ele vai- humildade. Ele não vai. Manter o Ele é garoto no rumo. 99% Manter o garoto no rumo. conservador e 1% liberal. Mas esse 1%... Muito bem. Ele libera tudo. Eu queria agradecer a sua participação, Constantino, que está sempre aqui. Coppola também, boa sorte para você. Valeu, Vamos obrigado. esperar amanhã, vamos ver amanhã. Todo mundo vai estar assistindo. Isso, vamos ficar ligados aí. A gente já sai esse horário agora ou tem mais tem um chorinho? Não, tem, já sai já. Já sai. Já sai. Manda sua Sai mensagem. Dirce direto? Isso, não, já sai já. Já pode Só a não, última aí. mensagem. Fazendo jus, né, a minha nova reputação, nova fama, eu queria agradecer o Bernardo Akel, né, que é o alfaiate dessa belíssima camisa. E se a gente tiver 30 segundos... Claro, pode falar o que você quiser. São parceiros aqui da Jovem Pan, já foram entrevistados por você. Queria anunciar além, né, da Aquavera Investimentos, a gente também já vai largar com outro patrocinador, Opa. que é a Brasil Paralelo. Eu deixei ali no jeito pessoal para exibir, inclusive, essa publicidade. Brasil Paralelo é dos filmes. Muito bom. O cara me prometeu. Ele me prometeu um. A senha ele deu pro código. Coppola. A senha vitalícia. Prometeu o Não código. te deu a senha e patrocinou o Falou Coppola. que era assim. Nem a senha esse filho da mãe me Falou trouxe. que era né? Vai arrumar pra vitalício. É, os paralelos lá. Nem a senha ele me mandou. paralelo. E patrocina Os Coppola. Os Paralelo do Paralelo do sucesso. Os paralelos do ritmo, Os né, paralelos Gabão? nunca se encontram. Olha, eu tenho tempo aqui, tá? Muito obrigado. Coppolinha, obrigado. Amanhã, O Brasil Paralelo. 10 para 6. Isso, 10 para 6, Na rádio, na TV. 17h50, em todas as plataformas. Caio Coppola de volta aqui na Jovem Pan. Top. E de vez em quando Boa vem sorte. aqui, né? Sempre, De vez em todo quando mês, nós pelo estamos menos. desfalcados. Inclusive, Fraldinha, ó, Fraldinha pulou do cavalo. Quem tiver que, enfim, acompanhar pela internet e tal, o canal é youtube.com/Caio Coppola. Coppola com 2 P's e 2 L's. Se inscrevam lá para não perder nenhum boletim. E, bom, conto aí com a audiência E de vai vocês e também muito pela obrigado Jovem pela Pan. oportunidade, viu? E vai também pelo YouTube da Jovem Pan. Não, só pelo meu. Só pelo seu. Copoleta, muito obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo. Valeu, cara. Muito bem.